Olá, seja bem-vindo à nossa hora do chimarrão, nossa conversa, né, sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos. E olha, meu chimarrão tá bem bonito, né? Olha só, uma florzinha natural que eu colhi para colocar para enfeitar. E a reflexão que eu trago para hoje é baseado no livro Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, da Lúcia Moisés. É uma doutora em educação da Universidade Federal Fluminense, hoje aposentada já, e eu gosto muito do que ela traz, das reflexões que ela nos traz e tal. E esse livro, faz muito tempo que eu li ele, e aí eu dei uma olhadinha e digo, nossa, vou trazer alguns aspectos dele, assim. Ele tem um capítulo que chama-se, que é o título do livro, né? Educar os Filhos é Compromisso Inadiável. E o que eu trago para nossa reflexão são alguns dos capítulos, né, dela, alguns das mensagens, né, dos textos desse capítulo, certo? Então acho que é bem importante assim da gente pensar. Ela fala de uma forma muito exemplificada, de uma forma muito cotidiana, né? Ela é vó, né? Então é uma forma assim muito vivenciada. Então nada muito acadêmico, né? Não tem a pretensão de trazer grandes teorias esse livro. Ele tem o compromisso de tocar o nosso coração. E essa conversa é justamente para tocar o nosso coração, para nos despertar como pais, né, sobre a nossa responsabilidade de ser pai e mãe, que não é tarefa fácil. E vocês sabem que ela começa um dos textos falando de uma frase que a gente escuta muito, né? Era muito mais fácil educar antigamente. Né? Quantas vezes a gente ouve, né? Das nossas avós, das nossas mães. Ah, não, antigamente era muito mais fácil, né? E por que que era mais fácil? E era mais fácil, fica a pergunta, né? Eu acredito que sim, minha opinião, né? Eu acredito que sim, era mais fácil. E era mais fácil por quê? Porque antigamente a relação de hierarquia ela era muito clara, né? Então o pai manda e o filho obedece, né? O não ele não era questionado, né? Não tinha o porquê não, né? Era o não e tá dito, certo? Hoje em dia a gente já tem um modo diferente de ver a educação. A gente tem um modo diferente de se relacionar com os nossos filhos, certo? Muitos de nós pais fomos fruto dessa educação extremamente autoritária e achávamos isso, que dizíamos assim para nós mesmos, bom, quando eu tiver os meus filhos eu não vou fazer assim, porque isso dói, isso machuca, né? Isso deixa alguns trauminhas, né? Enfim, e eu quero fazer completamente diferente com os meus filhos. E aí o que acontece? Aí chega uma geração, essa geração que foi extremamente reprimida, vamos dizer assim, que libera demais, que não dá limite, que tudo pode, né? Que quer ser tão amável, quer ser o pai e a mãe amigo e só amigo, né? E aí acaba essa geração que se cria muito sem limites, sem regramentos, sem a valorização do não, a compreensão do não, sem o sentimento, vivenciar a frustração, que é de fundamental importância, né? Então, ela traz isso de uma forma muito legal. E ela nos traz a seguinte reflexão: qual é o caminho? O caminho é não porque não? Ou é nem diz não, tudo é sim, tudo pode, ai coitadinho, né? O caminho é o caminho do equilíbrio, é o caminho do diálogo, né? É o caminho daquele pai, daquela mãe que observa o seu filho, que tem o seu olhar atento para o seu filho, que consegue perceber nele as suas habilidades, mas também percebe com lucidez as suas más tendências. Vê nele aquilo que ele tem de bom e sabe aqueles aspectos em que ele, enquanto pai e mãe, precisa trabalhar, precisa cuidar, precisa aprimorar, precisa polir. Né? Então o diálogo, a conversa, o limite, o explicar por que não, formar crianças conscientes, né? Conscientes de que isso eu posso por isso, isso eu não posso por isso, né? Isso é fundamental.
E ela dá um exemplo que eu achei maravilhoso, que é que os pais são como bons jardineiros. E eu achei fantástico, acho que também porque o ambiente me inspira, né? Mas sim, vejo dessa forma e concordo com a Lúcia Moisés que sim, nós somos como jardineiros na vida dos nossos filhos. Nós regamos com muito amor, nós cuidamos, né? Mas nós também cortamos as arestas, né? Cortamos as más tendências, porque temos que nos colocar nessa relação de pais e filhos como os adultos da relação. Como aquele que diz sim na hora que diz sim, diz não, sabe proteger, sabe cuidar, sabe zelar, mas também sabe colocar no mundo, né? Sabe este equilíbrio, né? Quando nós temos ali filhos adolescentes, por exemplo, a hora de dizer sim para uma festa, a hora de dizer não para a festa, a hora de dizer que pode ir, a hora de dizer que não pode e o porquê. Né? E eu sempre digo para as minhas filhas gurias, é mais difícil dizer não do que dizer sim. Sim, eu arranco os sorrisos do rosto de vocês. Dizer não, eu tenho que explicar, eu tenho que estar consciente do porquê não, eu tenho que compreender, eu tenho que me organizar enquanto mãe, por que não, pensar, analisar. Então aqui em casa muito acontece assim, mãe, eu posso isso? Só um pouquinho que eu vou pensar. E aí eu vou pensar se pode, por que que pode, se não pode, por que que não pode. E aí eu penso nos riscos, no perigo, nas coisas boas que vai trazer, nas coisas boas que não vai trazer. E aí a gente senta para conversar. Ó, pode, mas cuida isso, cuida aquilo. Não pode, por causa disso, disso e disso. Então é a conversa. Né? É a conversa, é o diálogo, é trazer, é já formar desde pequenininho, desde quando é possível, né? Uma criança consciente, né? Tomar decisões, ser consciente para tomar decisões, porque gente, a gente também tem que se dar por conta que aquela educação autoritária que muitos receberam, não porque não e é não e pronto, ela é muito cômoda para a criança, para o adolescente e vai trazer problema para aquele adulto. Porque ele nunca vai aprender a pensar com autonomia, porque tem sempre aquele pai e mãe que corta e que diz assim, não vai, porque eu nem preciso pensar se tem perigo ou não. Eu nem preciso pensar se está ruim ou não, porque tem aquele adulto autoritário, errado ou certo, que vai me dar o limite. E quando nós temos essa formação consciente, nós temos um adulto que reflexiona tudo o que vai fazer. E ele sabe que a vida é pautada numa lei de ação e reação. Se eu faço alguma coisa, vai ter uma ação de volta. E eu preciso pensar se isso me agrada ou não. E a gente formando e educando desde pequeno isso, dentro das possibilidades de cada criança, claro que nós não vamos querer que a criança faça grandes reflexões aos 5 anos de idade. Mas tu já vai dizer, não, tu não pode ir por causa disso. Vai insistir, tu já explicou o porquê, é não e pronto, né? Agora, já aos 10, daí tu já tem mais argumentação, tu já explica o porquê um pouco mais, né? Tu já dá mais espaço e mais consciência. Na adolescência ainda mais. Tem coisas que a minha filha adolescente, por exemplo, nem pede mais. Tem coisas que ela não pede, porque ela sabe que o não tem um motivo e ela também compreende. Ela tem vontade, mas sabe que aquilo não é tão bom assim, né? E é por aí que nós caminhamos, né? Porque senão é um não nas costas dos pais. Ah, meu pai disse que não, mas eu nem tô pensando se aquilo me faz bem, se aquilo me faz mal. Eu não tô me construindo como um adulto consciente, né? E é isso que nós buscamos. Nós buscamos educar os nossos filhos para serem adultos do bem, para serem adultos equilibrados, para serem adultos que sejam donos da sua própria vida, que saibam organizar a sua jornada, né? Que saibam fazer escolhas, né? E tem uma coisa muito interessante que ela vai falar em um dos capítulos, é a criança imita o que vê. Isso serve para o jovem também, né? Se o jovem vê pais e mães utilizando bebida alcoólica e aquilo na roda, vai chegar aos 16, vai chegar aos 17, aquilo já está sendo oferecido e aquilo está na roda, aos 18 está liberado.
Tu vai dizer que não vai beber numa festa? Tu vai dizer que ele não vai se exceder numa festa? Então, o adulto tem que se educar, porque a criança vê e copia. Nós somos exemplo. Então, nós precisamos, a partir do momento que nos tornamos pais, nos educarmos ainda mais. Nos permitimos alguns desvaneios na nossa adolescência, na nossa juventude, mas a partir do momento que nos tornamos pai e mãe, nós precisamos ter consciência de que estamos ali como exemplo de um serzinho que está sob nossa responsabilidade. Então, por exemplo, né? Eu vou pedir para comer legumes se eu não como legumes? Eu vou aconselhar a leitura de um livro se eu não tenho nenhum livro na minha cabeceira? Eu vou reclamar e vou corrigir a linguagem inadequada se eu não tenho uma linguagem adequada? E isso era um dos meus maiores ranços na escola, né? Porque a gente via os adolescentes falando um monte de palavrão, uma linguagem extremamente chula, grosseira, agressiva. E aí tu ia fazer entrega de boletins muitas vezes e tu via que isso estava em casa, né? E aí os pais, é verdade, eu não quero que fale palavrão. Mas o pai e a mãe falam, né? Então isso nós precisamos cuidar. Eu não quero que o meu filho seja grosseiro, agressivo, eu quero que ele seja doce, eu quero que ele seja gentil. Eu sou gentil, eu sou doce, eu tenho uma relação com o meu companheiro, com a minha companheira de gentilidade, de carinho, de respeito, né? Eu me dou o respeito. Né? Eu cuido, o cuidado com o corpo, isso a gente preza muito na adolescência, né? O quanto eles precisam cuidar de si, né? Cuidar da alimentação, atividade física, horas de sono, cuidar das redes sociais. Eu tenho o exemplo, a mãe é o exemplo, o pai é o exemplo, o responsável é o exemplo. Isso é muito difícil, muitos pais vão me dizer assim, Daiane, mas minha fase já passou. A partir do momento que nós somos pais, se nós desejamos essa educação para os nossos filhos, se nós estamos realmente preocupados com o que nós estamos entregando ao mundo, com que cria nós estamos entregando ao mundo, nós precisamos nos educar. E nunca é tarde para essa educação. Nunca é tarde para nós melhorarmos os nossos hábitos enquanto adultos. Nunca é tarde para a gente ser pessoas melhores. Certo? Eu posso fazer errado já há 10 anos da vida do meu filho, mas eu acordo de manhã e digo, a partir de hoje eu vou fazer certo, e eu vou fazer certo e pronto. E vai ser um exemplo danado para ele, de ver que o pai e a mãe conseguiram superar um mau hábito, uma má postura, enfim, isso é admirável. Porque tem uma coisa, gente, muito importante, né? Nós não podemos ser pais e mães super-heróis e super-heroínas. Né? Eu sempre digo aqui em casa assim, gente, eu sou uma pessoa normal. Eu sinto dor, eu sinto frio, eu sinto tristeza, dói, né? Eu tenho vontade de rir, eu tenho vontade de chorar. Eu sempre me apresentei como uma mulher normal, né? Aquela super mulher, nunca tive a pretensão de me apresentar para as minhas filhas. Nunca tive, porque eu sei que eu não sou. Né? Então cuidado com essa figura que a gente passa para os nossos filhos de superpoderosos, porque nós não somos, nós temos as nossas fragilidades e mostrar a eles as nossas fragilidades, né, é também um processo educativo. A minha mãe tem essa dificuldade, tem esse porém, mas a minha mãe tem isso de bom, a minha mãe está tentando dar conta, né? O meu pai está tentando dar conta e está tudo certo, né? Eu volto então a dizer, volto então a reforçar, porque ela vai falar num capítulo seguinte ali do aprender a dizer não, né? Então nós enquanto pais precisamos estar atentos aos limites que damos aos nossos filhos. E a gente vê um abuso no processo educativo. A gente vê, eu sempre digo assim, na escola, principalmente no Fundamental 1, que é crianças de 1º a 5º ano, é os reizinhos e as rainhas de casa. Os pais estão submetidos ao gosto, ao desejo das crianças. Gente, o ser humano busca o prazer. É nosso, é da nossa natureza buscar o prazer. A gente quer só as coisas que nos dá prazer.
E a gente só vai buscar consciência e dar-se conta de que a gente tem que buscar as coisas que nos fazem bem, nem sempre é o mais gostoso, nem sempre é o mais adequado. E isso a gente ensina aos nossos filhos. Mas a gente tem a tolice de acreditar que nós queremos ser bons pais, e bons pais dá tudo que o filho quer. E não é verdade. Não é verdade. Pai e mãe diz não para preservar a saúde, para preservar a segurança, para ensinar uma lição, para fazer dele uma pessoa melhor. O não é importante. Contem aqui para mim, quantos nãos nós adultos vivenciamos na nossa rotina diária, no nosso cotidiano, na vida? Muitos nãos. E nós temos que ser fortes para nos reerguermos, para dar a volta, para dar conta, para continuar. E por que nós não vamos ensinar isso aos nossos filhos? Se nós não ensinarmos, a vida vai ensinar. E a vida é uma professora muito severa. E ela ensina de forma categórica, ela ensina sem dó e sem piedade. Nós comentávamos muito numa sala de professores de uma escola que eu trabalhava, que dizia assim, ó, se os pais não ensinarem, não se preocupa, a vida educa. Porque o professor tem um limite, né, no processo educativo, e é bem pequeno, porque o processo educativo de responsabilidade do professor é o processo cognitivo, é ensinar ele os conteúdos, né, ensinar ele a parte do conhecimento, a família, a educação moral, a postura, os valores, né? E quantas crianças chegam na escola sem estes valores, né? Sem os valores de ética, de educação, de ser amigo, de ser correto, de o que é meu, o que do amiguinho é do amiguinho, saber emprestar, saber compartilhar, saber cuidar, ter empatia pela dor do outro, né? Os pais muitas vezes valorizando tanto o seu filho, tornando crianças extremamente egoístas, né? E a gente sabe que na vida hoje, um dos aspectos que as empresas, que o mundo do trabalho valoriza é esta empatia, é o espírito de equipe, né? O quanto nós temos que ser colaborativos, né? Tanto é que o nome dos funcionários hoje são colaboradores, porque dentro das instituições é valorizado isso. E aí dentro de casa os pais não estão ensinando isso. É o que é teu, meu filho, garante o que é teu. E aí o dos outros, né? Então o que é uma das frases, agora me lembrei aqui, uma das frases de Pitágoras, gente, Pitágoras há mais de 2.500 anos atrás, ele dizia: educai as crianças para não precisar punir os adultos. Eu xingo, isso eu tenho aqui em casa, né? Eu xingo, eu brigo, para que na rua ninguém passe vergonha, né? Eu sou a malvada, se tiver que ser alguém malvado aqui, eu sou, beleza. Mas na rua só vou ganhar elogios, né? Qual é então, já caminhando para o final, porque eu falei um bocado, né? Qual é o papel desses pais, né? Qual é o nosso papel perante os nossos filhos? Amparar, cuidar, prover o que é necessário, alimentação, vestuário, né? Educação, amor, presença, orientação. E não é só para serem excelentes alunos, é para serem excelentes cidadãos, né? Pessoas de bem, é isso que o nosso mundo está precisando, pessoas de bem, né? Pessoal, muito feliz de ter conversado com vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, voltem sempre para o nosso Shima, né? Olha só que bonito, o nosso Shima que vai sempre procurar, eu sempre vou procurar trazer essas reflexões aqui que nos alimentam a alma enquanto pais e enquanto mães. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.